Tem cheiro de fogueira no ar, tem quentão, tem quadrilha e tem o céu todo pintado de balões e fogos. O São João é, para muita gente, a festa mais querida do ano. Eu sou um desses. Além de fazer aniversário em junho, que foi agora, na última semana, eu particularmente preciso te mostrar que a festa junina, pelos olhos de quem trabalha numa emergência oftalmológica, ela, na verdade, não é só comemoração. Porque é uma imagem que muda a forma como você vai curtir e se cuidar nessa festa tão importante no Brasil. Todo ano, no período junino, os serviços de trauma e os hospitais de olhos pelo Brasil disparam com o número de vítimas. Queimaduras, estilhaços, córneas arranhadas e o pior, boa parte delas são crianças. E boa parte deixando marcas para sempre. Eu sou o Marco Negreiros, a gente se vê aqui toda semana no podcast Marco Negreiros e esse podcast é feito com ciência, casos clínicos, saúde visual sem complicação. E hoje a gente vai falar da festa junina e da sua visão. O que a literatura médica mostra sobre os fogos de artifício, fogueira, glitter e o inverno, né? Porque afinal de contas, no nosso continente, junho é inverno. Principalmente, o que fazer para ninguém na sua família virar estatística. Seja muito bem-vindo. Bom, primeiramente, vamos aos números, porque eles assustam mais do que qualquer alerta meu aqui no podcast. Os levantamentos internacionais sobre lesões oculares por fogos de artifício, eles mostram 3 coisas que se repetem ano após ano. A primeira, a maioria das vítimas são espectadores. Acredita? Pessoas que estavam ali, só assistindo, sem acender nada. Dependendo do estudo, isso vai de quase metade a quase 2/3 dos casos. Segundo, crianças e adolescentes, principalmente até 15 anos, tá? Eles representam cerca de 1/3 das lesões. E terceira, a mais grave, cerca de 1 em cada 6 lesões oculares por fogos resulta em perda visual grave e permanente. Não é um arranhão que sara, é visão que não volta mais. E no Brasil, o São João ele tem um peso próprio, né, gente? Principalmente no Nordeste e algumas regiões do interior do Brasil, é uma festa típica, muito forte, mas a gente precisa se cuidar. Os hospitais de trauma no Brasil relatam que no período junino tem um salto enorme de queimaduras, principalmente em alguns estados, multiplicado por várias vezes o número de vítimas em relação ao resto do ano. As emergências de João Pessoa, de Salvador, de São Paulo registram sim esse aumento substancial todo mês de junho. E os olhos, obviamente, que entram nessa conta. Vamos falar aqui das principais 3 agressões que eles sofrem nos olhos. Porque o fogo de artifício ele é tão perigoso para o órgão, tão delicado quanto o olho, principalmente pela alta taxa de agressibilidade. Mas por que ele não machuca de uma forma só? Na verdade, os fogos ele combina 3 agressões ao mesmo tempo. A primeira é a térmica, é calor, né, gente? Então, a queima de um fogo, ele atinge temperaturas altíssimas e pode causar, sim, uma queimadura direta na córnea ou na pálpebra. A segunda é mecânica. A explosão ela acaba lançando fragmentos, pedaços de papelão, plástico, metal, pólvora e numa velocidade muito alta, né? E esses estilhaços, eles funcionam como projéteis, né? Como se fosse um tiro. Podem arranhar a córnea? Pode. Pode penetrar no olho? Também pode. Mas tem casos graves que chegam a romper o globo, né? O que a gente chama de trauma de globo aberto. A terceira é a química. A pólvora e os compostos que dão cor aos fogos são substâncias que queimam o tecido da superfície do olho. Calor, projétil e química, tudo junto, num órgão que tem espessura de poucos milímetros na frente. É por isso que uma lesão que num braço seria uma queimadura superficial, no olho pode significar sim a cegueira. Agora eu preciso falar do vilão mais disfarçado na festa. Sabe aquele chuveirinho, a estrelinha, aquele fogo de mão mesmo que a gente entrega até para criança sorrindo? Pois é, ele até parece inofensivo, né? Porque é pequeno, a gente cresceu brincando com ele, mas o chuveirinho ele queima a uma temperatura muito alta, que pode passar de 1000 graus. Só para você ter uma ideia, é calor suficiente para derreter alguns metais, tá? Na mão de uma criança que não tem reflexo nem noção da distância, ele é um acidente esperando para acontecer. Você está pedindo para que isso aconteça. Uma faísca que pula no rosto, no olho do irmão do lado, na roupa, já era. Por isso, a recomendação aqui dos oftalmologistas e também dos pediatras é clara e não tem meio termo, tá? Criança não pode soltar fogo de artifício. Bom,
Ai, doutor, mas nenhum tipo. Mas, doutor, nem o chuveirinho? Nem o chuveirinho. A vontade de ver o sorriso dela com a estrelinha na mão, pode ter certeza que não vai compensar o risco de uma queimadura de córnea. Pode marcar a visão dela para sempre. E eu volto àquele dado do começo, tá? Sabe aquele que muda tudo na forma de se proteger? A maior parte das vítimas é de espectadores. Gente que não acendeu fogos, que estava ali só para curtir. Pois é. Pensa na cena típica do São João. O fogo é aceso por um adulto, mas em volta tem a família inteira. Criança animada, todo mundo olhando para cima e todo mundo perto do adulto que acendeu o fogo. Um fogo que tomba, um rojão que sai na direção errada, um estilhaço que volta. Quem está no raio de alcance sem nenhuma proteção, já era, recebeu impacto. E os olhos, que a gente mantém bem abertos justamente para ver o espetáculo, ficam totalmente expostos. O que isso significa? Que se proteger não é só ter cuidado ao acender, é manter distância de segurança mesmo quando se só é plateia. E não pode deixar a criança correr para perto, tá? É entender que a fileira da frente do show não é o melhor lugar, é o mais arriscado. Mesmo que seu filho, neto, sobrinho, enfim, peça, não leve ele para a primeira fila. Nem todo problema, gente, da festa junina tá numa tragédia de pronto-socorro, tá? Tem aquele incômodo silencioso, sabe? Que quase todo mundo sente e atribui a outra coisa. Ai, meu olho tá ardendo, tá vermelho, tá lacrimejando. Mas onde você tá, meu querido? Você tá perto da fogueira. A fumaça da fogueira é uma mistura de partículas e gases que vão irritar diretamente a superfície do seu olho e vai disparar, óbvio, uma alergia ocular. E ela chega no momento ruim do calendário. No São João, aqui no Brasil é inverno, né? Então o ar fica mais seco, a umidade despenca e isso por si só já acelera a evaporação da lágrima. A literatura mostra que ambientes de baixa umidade encurtam muito o tempo que o filme da lágrima resiste sobre o olho e aumenta os sinais de ressecamento, mesmo nos olhos saudáveis, tá? Então, juntando os dois, o ar seco do inverno com a fumaça da fogueira, o resultado é o quê? Olho seco agravado. Ardência, vermelhidão, sensação de areia, visão que embaça e melhora quando você pisca. Enfim, quem já tem olho seco sente muito mais. E aqui vai um cuidado, não esfregue. Esfregar o olho irritado pela fumaça só vai piorar ainda mais. Pode até arranhar sua córnea. O certo é lavar sempre com água corrente ou utilizar uma lágrima artificial, de preferência sem conservante, e se afastar um pouco da fumaça para melhorar esses sintomas. Tem outros fatores que são também utilizados na festa junina que podem acarretar piora da sua saúde visual. Tem ainda 3 detalhes da festa que parecem inofensivos que eu vou citar para você, que enche o consultório, tá? O glitter é lindo na fantasia, mas é feito de partículas com bordas ainda. Um floco que cai no olho não é só desconforto. Ele pode aderir à sua córnea e funcionar como um corpo estranho, causando um arranhão, uma abrasão. Dói muito, dá a sensação de areia e pode abrir uma porta para infecção. Se você for usar glitter, mantenha longe da linha dos seus olhos e sempre prefira aqueles de partícula maior, sabe? Partícula grande, que não vão voar com facilidade. A maquiagem pesada de festa, principalmente perto da linha dos cílios, ela pode obstruir as glândulas que produzem a parte oleosa da lágrima, sabe? E nesse caso vai piorar seu olho seco. Então, se você utilizar, é importante que você retire bem no final da noite. E, por fim, a lente de contato. Quem usa precisa de atenção redobrada na festa. Primeiro que a fumaça e o ar seco vão ressecar sua lente. Ela gruda e irrita ainda mais a sua córnea. E no ambiente de muita fumaça, o ideal não é nem estar de lente, é você estar de óculos. E jamais, repito, jamais durma com a lente depois de uma noite de festa junina. Isso aí é uma receita clássica para úlcera de córnea. Agora a parte mais importante do episódio, tá? Se um acidente acontecer com um olho seu ou de alguém, os primeiros minutos podem sim decidir a visão. Se salva ou se perde. E existe o que fazer e o que não fazer. Isso aqui, um erro comum, pode piorar tudo que acontece. Vamos separar em 2 cenários, tá? Porque a conduta é totalmente diferente. Cenário 1, faísca, pólvora, fumaça, ou seja, tem um produto químico que atingiu o seu olho, mas não tem corte, não tem uma lesão aberta. Aqui, a regra, pessoal, é lavar. Você vai lavar o olho com água corrente limpa em abundância, tá? Ah, posso usar soro fisiológico? Pode. Posso usar Ringer lactato? Também pode. Você precisa lavar. Como é mais fácil água corrente, fica aqui a dica para lavar com água corrente em abundância por vários minutos. Eu tô falando aqui de 10 a 20 minutos, tá? Quanto antes começar a lavagem, melhor.
A literatura ela mostra que a lavagem precoce ela reduz de forma enorme o risco de dano permanente, principalmente na queimadura química. Mantenha sempre o seu olho aberto enquanto lava e depois procure um atendimento oftalmológico rápido. É importante. E aí tem o cenário 2. Então, teve um trauma, um corte, um estilhaço que está cravado, ou mesmo um olho que ficou com um aspecto deformado, sangrando, a pupila sua está estranha. Aqui a conduta é invertida, tá? Você não vai lavar com pressão, você não vai apertar seu olho, você não vai tentar remover o objeto que está cravado. Sabe por quê? Porque qualquer pressão pode empurrar o conteúdo do olho para fora, num globo aberto. O certo é proteger o olho com algo rígido que não encoste nele. A clássica imagem que a gente recebe no pronto-socorro é um copo plástico, ou um protetor mesmo, apoiado nos ossos ao redor dos olhos. E vai imediatamente para o pronto-socorro. Gente, aqui é uma emergência. E o erro que eu mais vejo, que vem da melhor intenção, é o remédio caseiro. Então aqui, ó, não vai pegar leite materno, não vai colocar pó de café, borra de café, açúcar, pasta de dente, água benta, nada disso. Não vai usar colírio que estava na gaveta. Não vai esfregar. Sabe por quê? Tem até pior, tá? Você pode espalhar o dano e arranhar a córnea. Então, na dúvida, entre fazer algo caseiro e não fazer nada, além de lavar com água corrente, lava com a corrente e corre pro médico, tá? É o mais importante para você fazer. Bom, eu não vim aqui para estragar a festa junina, óbvio, até porque eu amo festa junina. Eu vim para você chegar inteiro na próxima festa junina. E a prevenção é simples. Deixe os fogos de artifício com os profissionais. Seja, shows organizados, sempre à distância. Eles realmente são lindos, eu concordo. E é muito mais seguro, inclusive. As crianças não podem soltar fogos em hipótese nenhuma, nem chuveirinho. Mantenha sempre a distância de segurança, mesmo como espectador, e não fique na linha da frente. Quem for manusear qualquer pirotecnia vai ter que usar óculos de proteção. Perto da fogueira, fique a favor do vento, tá? Para fugir da fumaça. E sempre tenha soro ou lágrima artificial na sua mão, caso o seu olho comece a arder. Glitter longe dos olhos, lente de contato de preferência, coloca óculos, coloque os seus óculos durante a festa, tá? Nenhuma dessas coisas tira a graça de São João, pelo contrário, elas só vão garantir para você que a memória da festa, ela seja quadrilha e quentão, e não uma corrida para emergência, né? Bom, São João é uma das coisas e uma das festas mais bonitas do Brasil. Fogos no céu aberto, encanta, faz isso há gerações, mas o encanto dura segundos e a visão a gente carrega para a vida, tá? Eu trago esse tema todo ano, porque ele se repete todo ano nas emergências. Sempre evitável, quase sempre com uma criança envolvida. E se esse episódio fizer você manter o seu filho a 3 metros a mais do fogo ou trocar o chuveirinho por uma estrelinha de plástico pisca, para mim já valeu cada minuto. Sabe por quê? O brilho dos fogos ele dura segundos. O dano na visão pode durar sua vida inteira. Bom, pessoal, eu sou o Marco Negreiros, oftalmologista e CEO da iCare. Muito obrigado pela companhia até aqui. Compartilha, curte, comenta aqui embaixo desse episódio e manda para quem vai curtir essa festa em casa, ainda mais na época de Copa do Mundo, com milho verde, quentão, cachorro quente, canjica, e isso pode salvar a visão de alguém. Bom São João, boa festa junina e boa Copa pra gente. Até a próxima semana. E se você quer cuidar melhor da sua visão no dia a dia, eu recomendo 2 caminhos simples e acessíveis. O primeiro é baixar o Oculy, nosso aplicativo gratuito. Nele, você tem acesso a todos os seus laudos e exames oftalmológicos, sem risco de perder sua receita de óculos ou esquecer aquele colírio prescrito pelo seu médico oftalmologista. Consegue agendar e reagendar consultas. O Oculy também oferece descontos em mais de 3.000 óticas parceiras, para você economizar na compra do seu óculos, lente e armações. E quando for ao seu oftalmologista, diga: doutor, quero meus exames no Oculy. E se você precisa agendar uma consulta com o oftalmologista de forma rápida, com ou sem plano, acesse a Agenda Oftalmo. Lá você encontra profissionais qualificados, altamente especializados, com horários disponíveis e atendimento perto de você. E não é só para consulta, para cirurgia também. É tecnologia para facilitar o cuidado com seus olhos. Acesse agora agendaoftalmo.com.br ou procure pelo Oculy na sua loja de aplicativos. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curte e compartilha com quem também precisa ouvir sobre saúde visual. E se tiver dúvidas ou sugestões de tema, deixa nos comentários. Esse espaço é para a gente aprender junto e cuidar melhor da nossa visão.